Oi pessoal, eu sou o Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. O episódio de hoje é um episódio que eu queria muito falar com vocês. Eu já tinha discutido isso com o Victor aqui várias vezes, que é anos 2000, né? E agora tem até uma sigla para essa história de anos 2000. Ficou chique, Nome né? chique, Ficou né? TikToker essa história, não ficou? É Gen Z. Y2K. Olha, É falou isso, bonito, né? hein? Y2K. É isso, Y2K. É que nem o DIY, que eu não consigo falar direito até hoje. Pois é, antigamente era que artesanato, né? Virou DIY e assim, anos 2000 virou Y2K. Ou Y2K, se você quiser brasileirar, tamo aí, tamo no Brasil, né? E hoje a gente tá aqui com o Victor Alexandre, que vocês já conhecem, e além dele, a gente tem a Andrea Brandi, que é gerente de branding da Motorola, e vai contribuir super com a gente nessa conversa, porque a gente escolheu a Motorola assim a dedo, porque eles acabaram de lançar uma campanha que tem tudo a ver com isso. Então, eu queria primeiro te dar um oi aqui. Fala oi pro pessoal. Olá, aí, Andrea. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo convite, meninos, é um prazer. Eu acompanho também todos os podcasts, stories e etc. Amo vocês, parabéns pelo trabalho. Que bom, eu te Obrigado. agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, a gente queria muito trazer a Motorola. E antes da gente começar aí a nossa conversa, o Victor só vai lembrar vocês aí das nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Vou lembrar rapidinho, porque hoje a conversa tá muito boa e já estou empolgado. Então é GKPBcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no TikTok Geek Publicitário, você nos encontra lá. E no YouTube para conferir o episódio na íntegra, né? É Geek Publicitário. Você vai encontrar o episódio lá completo, além das plataformas de streaming, né? Claro. O que a gente vai falar hoje aí, Matheus? Separei aqui pra vocês alguns dos assuntos que a gente vai abordar no nosso episódio hoje. A gente vai falar um pouquinho da trajetória da Andrea, vamos falar também dos 50 anos do celular, né? Porque temos essa história que, assim, não é qualquer marca que pode falar isso, quer dizer, não é nenhuma outra marca que pode falar isso, só a Motorola, que criou o primeiro celular do mundo, né? Vamos falar do sucesso do V3, inesquecível V3. Vamos falar também da Motorola como referência, principalmente hoje nos modelos de entrada aí. Vamos falar um pouquinho de Power to Game, que eu adoro Power to Game, eu sempre quero falar do Power to Game quando eu posso. Sim. E vamos falar também dessa tendência dos anos 2000. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai bater um papo com a Andrea. GKPBcast. Andrea, de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu Espero que que você agradeço. goste do nosso papo aqui. Queria que você começasse contando um pouquinho pra gente da sua trajetória. Onde você começou? Como que você começou a se envolver aí com marketing e comunicação? Como que foi a sua história? Menino, eu acho que vai dar uns 40 minutos. Vamos lá, uma breve história. Não, é engraçado, assim, porque a minha trajetória é completamente peculiar. E depois de velha, eu cheguei à conclusão de que isso talvez seja até um conselho que eu dê para os meus filhos e para os meus netos, sabe? Porque a gente fica mirando aquela trajetória meio de conveniência, mais tradicional, mais previsível. Então, para resumir, eu comecei a minha carreira como atriz. Olha Eu só. amava fazer teatro. E a minha parada era teatro. Não gostava de câmera, eu tenho pavor de estar aqui, gente começa a gravar, eu Finge que não começo a tem ninguém suar, aqui gravando a é um gente. horror. E minha mãe falava assim, minha filha, teatro, Não, você vai morrer de fome no Brasil, amor. Troca de profissão. E ela meio que me obrigou a fazer uma faculdade não usual. Então, ela me deu duas opções. Ou relações internacionais ou hotelaria. E eu falei, gente, o que é isso? Eu nem sabia o que era na época. E eu falei, tá bom, então vai, hotelaria. Escolhi assim, 3, 2, 1, a mais curtinha hotelaria. E lá fui eu fazer hotelaria. Quando eu vi aquele mundo de hotel, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, era super curioso, porque eu sempre gostei de gente. Então, eu comecei a observar tudo de forma muito atenta e, de certa forma, a me empenhar. Mas, no meio dessa história toda, eu falei, não é minha parada, né? Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar em gravadora independente. Na época ainda existiam CDs. Gente, é uma coisa assim que você colocava num disco, assim, super legal. Convido vocês a pesquisarem no YouTube. É no super Google, Y2K. ou no Super Chat Y2K. GPT, o que é um CD. Foi na década de foi nos anos 2000 mesmo.
E aí eu trabalhei em gravadora independente. Na época, os selos estavam começando a surgir. E essa coisa agora que tem de podcast, que a gente produz, muita gente produz em casa, começou lá atrás, há 23 anos atrás. Tô velha, gente, meu Deus do céu. E aí eu saí da gravadora, aprendi a beça na gravadora. Eu saí da gravadora justo na época do boom digital. Então já tinham alguns sites de streaming, ainda obviamente os mais famosos não existiam. Mas aí eu notei que falei, eu gravo disco. A parada tá complicando para gravadoras, né? E as independentes Era vão aquele sofrer. momento que a pirataria estava em alta, a baixa de venda de CDs, os E streamings muito ainda não tinham chegado, né? Aqueles Pirate Bay da vida, que não chamava Pirate Bay, eu não sei como é que chamava, eu esqueci. Tinha aqueles compartilhadores, né? Exatamente. Casa A, Shariaz, Emule. Esse mesmo. E aí saí e falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? E comecei a fazer freela para eventos grandes. E aí fiz freela de tudo que você pode imaginar. Até que eu entrei, fui convidada para depois de um show do U2 que eu tinha produzido aqui em São Paulo. Aquele fatídico? O Vértigo, aquele que foi no Morumbi. Que foi um... esse mesmo. Eu lembro. Eu fui convidada para morar no Rio de Janeiro e lá fui para produzir eventos. E fiz minha carreira, assim, a maior parte da minha carreira tá em grandes eventos. Então, eu tive o prazer de produzir Team Festival, também para quem... eu vou contar para vocês. Tinha um evento muito interessante de jazz que chamava Free Jazz Festival, na época que as marcas de cigarro podiam promover elas próprias, né, em eventos, em publicidade de TV, etc. E depois que não pôde, a TIM se apropriou disso e fez um evento lindo, várias edições lindas com line-ups absurdos. Então, eu tive o prazer de produzir isso, Réveillon de Copacabana, Olimpíadas, Copa do Mundo. E assim, só eventinho assim só pequeno. Eventinho pequenininho, Só um detalhezinho. pouquinho encrenca, né? E eu falo que eu posso fazer livro de tanta curiosidade que eu tenho, porque fatalmente eu caía onde? No artístico. Então, eu lidava com o artista o tempo inteiro. Foi muito divertido, mas chega uma hora que cansa, né? Que a gente quer fazer uma coisa mais estável. Eu queria ter filhos e etc. E aí foi que eu migrei para o mercado corporativo e comecei a trabalhar na Skin Cariol com cerveja. E lançamos a Devassa. Aqui, na época, para quem também lembra, a gente fez uma campanha linda e super ousada com Paris Hilton. Lembro. Eu estava entrando na faculdade, acho que isso foi por volta de 2010, por aí? Foi, né? Exatamente. Então, fizemos Paris Hilton e em seguida a Sandy. Que foi outro estrondo também. Foi outro estrondo. E aí, depois, eu voltei para a agência. E aí, comecei a trabalhar com Motorola como agência, fazendo todos os eventos de lançamento. Na época, a Motorola ainda era uma empresa americana, lá atrás, né? E aí, nessa transição, ela foi adquirida pelo Google. E a gente teve o prazer de fazer o lançamento do primeiro Moto X e, em seguida, o primeiro Moto G. Gente, depois eu conto para vocês o que foi isso. Assim, foi uma revolução. Eu acho que foi o momento que todo mundo olhou para o Android e falou, agora vai. Agora vai. Agora vai, né? Foi. 2012, 11, por aí? Foi 2012, exatamente. Foi muito impressionante, assim. E muito legal, né? E aí, depois, na Motorola, você ficou até hoje. A Motorola me roubou em 2018. Aí você foi para a Motorola mesmo, né? Para a empresa. E aí eu me achei, porque assim, eu acho que quando a gente opta por grandes mudanças, grandes shifts, minha carreira foi uma loucura, né? E aí, óbvio, você acaba estudando para dizer, tá bom, ela fez hotelaria, mas ela não entende nada de marketing. Depois eu fiz MBA, fiz pós-graduação em neuromarketing, fui atrás de toda a formação necessária acadêmica para respaldo de conhecimento. E, obviamente, vocês sabem que a prática ensina muito. Sim. Né? Sim. Não, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Eu sempre falo com o pessoal. O mais legal de ser um publicitário é que tudo que você fez antes na sua vida, você vai usar. E quanto coisas mais malucas você tenha feito antes na sua vida, mais vai ajudar você no seu trabalho. Repertório. É muito... Cria repertório. Exatamente. Total. É muito repertório e é um repertório diferenciado que é só seu. Ninguém mais tem aquele repertório, né? Exatamente. E é uma das coisas que eu falo muito, assim, o que mais me
projetou enquanto profissional foram as coisas malucas que eu fiz lá atrás. Eu tive banda também, eu tive banda durante 6 anos da minha vida, fui dessa cena de underground, de tocar nesses lugarzinhos assim, entendeu? Então isso também me ajuda super hoje com essa história de produção e tudo mais. Então tudo que a gente faz na nossa vida, em algum momento a gente Tem puxa utilidade. ali, né? E depois você usou muito dessa sua experiência com produção de música, depois agora, na campanha que a gente vai falar também, né? Não, em todas as produções de campanha, né? Porque a gente, bem ou mal, fica acostumado Sim. a produzir, e a gente, como cliente, tem um papel que, obviamente, a gente lida com intermediários. Então, agências nos respaldam para a realização das coisas. Mas a gente fica meio esperto. A gente vai fazer um evento e fala assim, peraí, você vai usar esse material aqui? Não, Você já eu quero sabe, aquele. né? Então, Muito você bom. não cai em alguns contos, sabe? Perfeito. Assim, e gerencia melhor. Então, tudo isso te traz benefícios muito grandes. Então, pessoal, siga um conselho aqui de uma pessoa experiente. Pirem o cabeção e tragam um repertório para dentro da vida de vocês. Porque quanto Perfeito. mais a gente tiver repertório, viagem, papo, se encorajem, se taquem de cabeça mesmo. Porque qualquer área, seja a publicidade mesmo, que é o que a gente atua aqui, ou arquitetura, medicina, não importa, né? Eu acho que agora a potência está em você absorver, porque é uma loucura o quanto de conteúdo tem disponível, né, nas redes. Sim. É muito Sim. louco. Muito bom, muito legal. E aí a gente falou, né, que a Motorola lançou lá o primeiro Moto X, o primeiro Moto G ainda na época que estava com o Google. Sim. Mas há alguns anos, na verdade, né, aí o que devia ser uns 40 anos antes disso, teve o primeiro celular do mundo, né, que foi um Motorola. Eu estive lá na exposição, que foi lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Achei incrível, achei muito legal poder reviver isso. Eu confesso para você que até, sei lá, 6 meses atrás, eu não sabia que o primeiro telefone era da Motorola. Não tinha, e olha que a Olha gente está só. super envolvido com esse universo de Sim. tecnologia. Acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente também não tinha muita ideia disso, desse papel da Motorola, né? A gente sabe que a Motorola tem um monte de telefone icônico. No Brasil, ela é uma marca muito icônica, que faz parte da história, né, aqui da tecnologia no Brasil. Mas eu achei muito legal. Eu queria que você falasse pra gente qual que é a parte que você mais achou legal dessa exposição, pode ser da repercussão, qual a parte que você achou mais legal de ter feito essa exposição dos 50 anos aí do telefone? Olha, o mais legal eu acho que foi o convite. Quando a gente recebeu o convite para patrocinar a exposição, que o Miguel me ligou, e Miguel Coker foi quem concebeu, quem pensou a exposição. Ele me ligou e ele falou a seguinte frase, ele falou, olha, eu tive um papo ótimo com o Martin Cooper. E o Martin Cooper é o executivo que pensou e desenvolveu o primeiro celular, né, da Motorola, que fez a primeira ligação lá, né, há 50 anos atrás. E ele falou o seguinte para mim, que antigamente as pessoas elas ligavam para um lugar. Então, para quem não sabe, a gente tinha 2 tipos de recurso, aliás, 3, 50 anos antes. Você ligava para lugares, então, por exemplo, você ligava para um restaurante, sabia que a pessoa estava lá e falava, gostaria de falar com o Matheus. E o garçom ia lá e caçar o Matheus, ou na casa do Matheus, e deixava recado, e o Matheus só ia ver quando retornasse, né? Então, ligar para lugares. E agora, a gente liga para pessoas. Então, essa dinâmica eu acho muito louca, porque muda todo o modus operandi relacional da sociedade. Sim. Primeiro, por conta do tempo. Segundo, por conta da privacidade, né? E terceiro, porque você cria uma dinâmica de relação social muito mais ampla, que, obviamente, a gente que está dentro desse universo, dessa indústria, estuda isso bastante, mas, assim, até onde a gente vai, né? É muito louco isso. E aí, quando ele me falou essa frase do Martin Cooper, eu falei, caramba, é óbvio que a Motorola tem que estar aqui, porque ela é protagonista dessa história, mas eu acho que tem uma história por trás que a gente tem muito mais para discutir e criar diálogo com a nossa população e, obviamente, nossos consumidores sobre isso, né? Assim, até onde vai, até onde a gente quer que vá. Então, tem toda a inteligência artificial Perfeito. vindo por aí. E em benefício do quê? Sim. Né? Então, acho que a exposição traz essa reflexão, traz, obviamente, uma nostalgia para quem viveu
todas essas fases. Graças a Deus eu não vivi o Dynatec, gente. Tá? Só tenho 42 aninhos. Mas me encantou por isso. Acho que a exposição ela ficou também muito bem segmentadinha, né? Então você vai evoluindo conforme o celular vai evoluindo também. E eu lembro, a última sala é muito... Pode dar spoiler da última sala? Que não tem problema. Não, calma aí. Antes de você dar o spoiler da última sala, eu queria entrar com essa pergunta, porque aí, dependendo da resposta, talvez valha a pena um spoiler. Tá bom. A gente tem uma pergunta aqui, porque o Matheus foi convidado por vocês pra ir lá, ele foi, Sim. conferiu, e aí a gente que ficou daqui só assistindo pelos stories, ficou ansioso também querendo participar. E aí eu queria saber de você se tem planos pra trazer essa exposição aqui pra São Paulo, porque eu acho que seria muito legal. Então, o plano do Miguel era trazer a exposição para São Paulo. Ele está estudando, obviamente, as viabilidades disso, porque eu vou dar um spoiler que não é da sala final. Ó, quem mora no Rio, quem vai visitar o Rio agora, férias escolares, por favor, visitem a exposição. Só fazendo aqui um merchan. É baratinho e super interativa, vale para todas as idades. Tem muita tela. E tela custa caro, né? Uhum. Então, assim, por mais que seja relativamente fácil migrar, porque agora a exposição está concebida, tem todo um custo inerente ao projeto. E, obviamente, ele está pensando em estender, mas eu tenho uma ideia diferente para ele, sabe? Como? Porque quando a gente viu o potencial dessa exposição, a gente falou, cara, tem um valor educacional gigante aqui dentro. Sim. Né? A parte de tudo isso que a gente falou, cria-se um valor educacional e isso para todas as idades, como eu falei, Sim. né? Então, eu acho que não só São Paulo, cara, tinha que ir para mais lugares. Então, eu joguei essa sementinha para ele. Ele esteve também com outro parceiro patrocinador ontem e, coincidentemente, ele me escreveu e falou, danada você, né? Vamos ver. Olha, Não, mas é um spoiler, não. não spoiler. É que assim, a última sala ela faz um convite pra você refletir sobre o futuro, né? Ela não entrega isso. nada de pronto. É só um convite mesmo sobre reflexão. E Por a isso ideia... que eu comecei falando do que me encantou foi exatamente isso. Muito É legal. a potência, que não é a tecnologia que tem, é que o ser humano tem de transformar toda essa relação social através da tecnologia. Que é isso que me encanta de trabalhar na Motorola, que você falou, poxa, por que você aceitou esse convite? Porque eu acho que a Motorola tem esse DNA, sabe como? De democratização da tecnologia, de possibilitar essa discussão, de abrir espaço para quem quer que seja consumidor, o funcionário, o vendedor da loja, trazer inputs, a gente ouve muito as pessoas. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar junto. A gente não fala sobre isso. Sim. Né? Assim, é muito, muito um monólogo, né? Sim. E aí, agora já falando um pouco sobre momentos históricos, né, da Motorola, eu queria falar do sucesso que foi o V3, porque quem nunca sonhou em ter um celular V3, né? E aí, eu queria saber da sua parte até hoje, o quanto que essa fama do V3, eu sei que a gente vai falar um pouco mais pra frente da nova campanha de vocês, que tem ali um pouquinho dessa nostalgia do V3, mas o quanto que a estratégia e a chegada do V3 impacta na Motorola até hoje, assim? Cara, completamente, assim. Eu acho que o V3 ele entrou com uma proposta de form factor diferente. Aí, para quem não sabe o que é form factor, né, o formato de fabricação do telefone. Então, você imagina, o telefone que era um tijolão virou uma espécie de flip phone, que até hoje, né, a gente ouve falar e agora tem a evolução dele, que a gente vai falar mais adiante. Mas, mais do que isso, ele entrou como um ícone de moda. Sim. Então, só voltando um pouquinho lá atrás, no assunto que a gente estava falando sobre os 50 anos, a Motorola tem atitude desde o momento zero, porque o Martin Cooper, quando ele foi realizar a primeira ligação, vocês sabem para quem que ele ligou? Não. Para o concorrente dele. Muito bom. Estou aqui, ó, na Quinta Avenida. Muito bom. Então, assim, eu acho que Debochadíssimo. esse tipo de atitude já está, é nosso. E a gente pode super se apropriar disso. E eu acho que, assim, tem outra frase que eu gosto também bastante, que diz assim, não existe memória sem emoção. Então, todo mundo, essa coisa do, queria muito ter, ou, vivi uma certa situação, isso tudo gera uma emoção. Sim. E que, na neurociência, é comprovado que
vira memória, né? Ele vai para uma caixinha de memória. Então, eu acho que é por isso que a gente tem tanto esse recall de V3 e as gerações vão passando e a história não silencia. Sim, eu né? fico pensando o sucesso que ia ser hoje aquele V3 rosa com o filme da Barbie aí. Eu tenho spoiler sobre isso. Bom, mas antes da gente entrar nesse spoiler aí, eu queria falar de um outro trabalho de Motorola, Legal. que acho que você já estava bastante envolvida nesse momento, que foi o Power to Game, que foi um reality que levou diversos gamers, né, diversas pessoas que queriam viver disso, né, tinham um sonho de ser um gamer profissional, para dentro de uma casa aqui em São Paulo, onde eles jogavam League of Legends, Wild Rift, e tinha ali as disputas e tudo mais. Eu acompanhei muito de perto, tive a oportunidade de visitar a casa, lá no comecinho das gravações. Depois, até por isso, eu fiquei curioso para assistir o reality, assisti, fiquei apaixonado pelo reality, acho que, assim, tá no meu top, sei lá, top 3, assim, de realities, assim, que eu gosto muito mesmo, achei o formato muito legal. Acho que dialoga com essa galera que tem esse sonho, né? Porque hoje é o novo jogador de futebol, basicamente. É o gamer, né? A gente vê o Nobru, ele é basicamente um Neymar para as pessoas mais novas hoje. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre como que foi e os resultados que vocês tiveram e também de posicionar os telefones de Motorola como um telefone ideal para o gamer. E que é muito legal porque, assim... Eu tenho um Edge 20 que eu tinha ganhado da Motorola lá atrás, eu usava ele e hoje ele é o meu telefone. Quando eu quero jogar, eu jogo com ele. E ele roda qualquer coisa, assim. Ele roda todos os jogos e roda muito bem. Eu tava agora recentemente jogando Fortnite nele e jogando, assim, muito bem. Conectei o controle do Xbox no celular, joguei com o controle e tive uma experiência perfeita de um console. Então, assim, ele realmente funciona muito bem e foi uma coisa que eu só tentei depois de assistir o reality. Falei, não, deixa eu ver mesmo se ele consegue. E realmente consegue dar conta, e o Edge 20 nem era o topo de linha, né? Ele é um intermediário, podemos dizer assim. E achei muito interessante. Eu falei, nossa, então acho que essa série ela vai ter uma eficiência, né? Vai ser muito efetiva para conseguir mostrar isso, né? Que o telefone tá ali e o público, principalmente os jovens, eles adoram poder jogar no telefone, né? Exato. Então, a ideia esse reality é meu filho, né? Assim, eu falo que tem alguns projetos que viram filhos. E a ideia desse reality veio de um projeto anterior que a gente fez com alguns jogadores que, na época, jogavam Free Fire e estavam explodindo. E um deles foi eleito MVP mundial. E aquilo foi completamente maluco. Eu fui ouvir, conversei com ele e fui ouvir a história dele. E ele me falou, cara, eu sou do interior de uma cidadezinha do Nordeste. Eu morava numa casa tipo de chão batido e eu tinha um Moto G2 quando eu entrei para o competitivo. Aí eu falei, brother, olha o potencial disso. E o cara hoje é o melhor do mundo num jogo que é gigante, né? Que tem talvez aí a maior audiência e o maior volume de jogadores no Brasil, né? Uma cena super importante. Eu falei, cara, isso que é democratizar a tecnologia geral, assim. Hoje o cara tem tudo, né? É o Cronos, não sei se você conhece. Não conheço a fundo, não. Eu já ouvi falar dele, mas não conheço a fundo. Foi o primeiro MVP brasileiro de Free Fire. E a importância de ser o líder também dos modelos de entrada, né? Você se conecta com a pessoa ali no começo de tudo, né? De Free Fire, né? De poder fazer um jogo que rodasse em qualquer telefone. Liso, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, a gente também tem que dar oportunidade para esses caras que são lá, porque o Brasil é um país continental, né? Para ter um protagonismo dentro dessa cena, né? E aí vem de novo o valor de democratização da tecnologia. E aí a gente teve a ideia de fazer esse reality e foi produzido assim. Não teve agência, obviamente teve a produtora, a BBL foi nossa super parceira. Mas a gente fez tudo na unha, acreditando no coração. E, assim, modéstia à parte, concordo com você. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí, o prêmio final era um contrato com o time do Flamengo. E, infelizmente, aí, sua pergunta do porquê que não continuou, o jogo, o Wild Rift, suspendeu a cena do competitivo
mundialmente falando, porque eles consideravam que os jogadores ainda não estavam tão preparados para competir no mundo e que os do Brasil eram muito fora da curva e que ia causar algum rebu. Então, eles suspenderam até o jogo ficar maduro. E a gente falou, puxa vida, não dá para continuar desse jeito, mas esse projeto está guardadinho numa gaveta, porque eu acho que merece aí uma segunda, terceira, quarta edição, sem dúvida alguma. Puxa, que legal, cara. A gente até tinha pergunta aqui pra ver se ia ter a continuação. A gente fica no aguardo aí, então, desse projeto sair. Riot, Alô, Riot. volte com o competitivo. Riot, deixa a gente é brasileiro, a gente é muito bom. Vai fazer o quê? Não tem? Deixa a gente jogar. E aí eu queria entrar nesse contato, né, da Motorola. A gente falou um pouco do V3, mas esse contato com a tendência dos anos 2000. Como que funcionou esse contato inicial? Se veio de algum insight que vocês fizeram mesmo, de uma pesquisa interna, e para desenvolver toda essa nova campanha que contou com a Glória Groove, né, de estrelando aí como protagonista. Cara, a gente fala que foi a tempestade perfeita, de verdade, assim, porque começou o insight, porque a gente tem uma parceria com a Pantone, que é a nossa consultora em cores, que pensa todas as cores para todas as categorias, de acordo com o público-alvo. E a gente teve o privilégio de lançar, justo no anúncio da cor do ano, desse ano, um celular da cor, que foi o Edge Fusion. E aí a gente soube antes, né, obviamente, com informações super secretas, que viria um Razr Viva Magenta. Aí a gente falou, cara, Viva Magenta, Razr rosa, né, V3 rosa. Uhum. Caraca, tem uma coisa aí. Os astros se alinhando. Os astros se alinhando. Junto a isso, começou uma trend absurda na internet antes de Barbie, de anos Sim. 2000. E a galera lá achiquetando, os jovens achiquetando o ano 2000 com Y2K, né? E aí a gente falou, caramba, a tendência é o Y2K, o celular rosa. Precisamos fazer alguma coisa. E aí a gente estava justamente planejando o nosso ano e veio o insight, aquela coisa que desce o santo, de falar, cara, vamos entrar com a música Oops, I Did It Again? Imagina colocar essa música numa campanha. Aí começamos a pirar. Não, imagina se isso fosse um videoclipe. Imagina se a gente lançasse no formato de um videoclipe. Imagina se várias cenas fossem filmadas com celular. Imagina, né? E aí a gente fez, obviamente, uma pesquisa de quem seria essa voz a interpretar essa música, e fomos para os consumidores, o consumidor, né? Porque faz parte do nosso trabalho também fazer pesquisa. E aí, obviamente, apareceram algumas vozes, e quando veio Glória Groove, a gente falou, cara, é muito a cara dessa campanha. Primeiro, pela força, né? O GG tem uma força absurda, né? Inteligente pra caramba, e jovem, e já vivida, e com uma voz absurda, e com uma humildade, sabe? Assim, foi um grande prazer trabalhar com ela. Mas aí a gente... é aquela coisa, assim, a gente fala, como é que a gente vai contratar a Glória Groove? A gente não tem dinheiro para contratar a Glória Groove. E aí deu certo. Daí, como é que vai liberar a música? Gente, tem todo esse BO de liberação de música. Deu certo. Aí as coisas começaram a dar certo. E a gente foi ficando empolgado. E aí formamos um grupo de trabalho gigantesco, com todos os nossos parceiros, as agências todas. A gente trabalhava toda semana junto e construindo tudo junto. Então, foi um processo colaborativo que, quando nasceu o filho, ele tinha tanto pai, tanta mãe, tanta gente chorando pelo nascimento dele. Foi legal demais esse processo. Foi legal demais. Tem uma parte desse processo que você chegou a contar pra gente lá naquele Media Day que a gente fez lá, que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito legal, foi uma das coisas que me deixou mais assim, empolgado, que foi, vamos entender como trazer essa música, né? E aí, então, se a gente não pode trazer a música na voz da Britney, e se a gente conversar com os autores da música, né? E aí vocês foram atrás dos autores da letra da música, e aí conseguiram a licença da letra da música, então vamos recriar uma nova música, né? E aí depois vocês deram essa música de presente para a Glória Groove, né? Como que foi esse processo, assim? Só queria que você falasse de uma forma bem resumida, assim, porque acho que é uma das partes mais legais dessa campanha, né? Foi essa ousadia de ir atrás e tentar o que dá pra gente licenciar dessa música. A gente quer fazer essa música, né? Só uma correção, a gente não queria a voz da Britney. Ah, tá.
Por quê? Porque o telefone, ele é uma visão de futuro, né? Ele é o form factor do V3, ele é um conceito flip phone, mas ele faz tanta coisa bacana. Ele tem a tela externa, que você consegue fazer N coisas, e aí muda o significado da utilização do telefone, aí vem comportamento humano de novo, que a gente estava falando. Então, como é que é usar um telefone desse tamaninho? Em todas as suas funções e potências, né? Desde foto, WhatsApp, e-mail, E a gente falou, cara, não pode ser a voz dela, porque a voz dela representa o passado. A gente está olhando para o futuro, tem que ser uma voz do futuro. E aí que a gente foi pesquisar quem é essa voz. Legal. E aí, respondendo a tua pergunta, a sistemática aconteceu da mesma forma com a Glória e com os autores. A gente pensou, cara, se a gente não contar essa história da forma como ela está se escrevendo, como uma tempestade perfeita, e aí eu não vou falar palavrão, mas gostaria de falar. Pode falar. Como uma grande cagada, né? Assim que você fala, nossa, que perfeito que tudo isso está acontecendo. Eles não vão entender. E se eles não entenderem, eles vão encarar como um job qualquer. Eles não vão estar tão empolgados e tão, né, loucos pelo projeto como a gente está. E eu resolvi tomar a frente e ligar. E aí vem a experiência de gravadora. É isso. É isso. Eu falei, como é que faz a liberação? Eu fazia a liberação. Aí fui lá no site, pesquisei no site que eu pesquisava, pesquisei os autores, falei, com essa editora eu já falava. Olha só. Aí, coincidentemente, a menina, que hoje é uma senhora, que trabalhava comigo na época, ainda trabalhava na mesma editora. Eu falei, caraca, a fulana, ela trabalha aqui. Passei a mão no telefone e falei, tenho uma história para te contar, você lembra de mim? Não sei o quê. Começamos a conversar. E ela falou, não, eu vou falar com o nosso parceiro. Deu tudo super certo. E até hoje... E assim, a gente virou amigo. O gringo veio para o Brasil. Caramba! Almoçar com a gente. Que legal, cara. Então, assim, foi um processo muito verdadeiro no final do dia. Assim. Sim. A Glória, ela participou do processo, e aí isso até me assustou. Eu falei, caramba, todas as reuniões. Reunião que você falava, artista não participa. Pré-produção. Ela opinava em tudo, maior barato, assim. Então, você vê a potência do projeto quando a ideia é boa, quando o produto é bom, e quando tem essas coincidências aí, né, de Barbie, gente. A Barbie na mesma época da nossa campanha. A gente não previa tudo isso, não. Assim, Sim. veio como Pois é, né? uma coincidência mesmo. Eu vi que você foi na exposição. Fui na exposição. É isso mesmo, né? É impressionante como parece que tudo acabou, né, convergindo para esse lançamento. E uma coisa que a gente não falou aqui, que pra gente é até um pouco óbvia, mas que é legal a gente falar, e que telefone também que a Motorola apresentou, né? Porque assim, eu acho que é muito legal, porque eu acompanho muito de perto, eu uso o telefone dobrável, e eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que o futuro do telefone, a gente chegou nesse telefone em barra, a gente já atingiu tudo que podia atingir. A gente precisa de novos formatos e, sei lá, se vai ser rolável ou se vai ser dobrável, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser. E a história do vestível também é uma história que começou a pegar, mas depois parece que não vai pegar tanto assim, então a gente fica acompanhando. E aí, na parte dobrável, quando eu olhei, assim, eu lembro que na época umas imagens vazadas ainda, né? Não tinha nada muito oficial. Eu falei, vai ser lindo. E quando foi lançado, muito lindo mesmo, assim, Sim. superando todas as expectativas. Ficou um telefone bonito, ficou um telefone útil, né? Porque agora, tendo essa tela grande na frente, você consegue efetivamente dar funções para ela, né? E assim, acabou que foi um baita lançamento, né? A tecnologia chegou no ponto que devia chegar, no momento que devia chegar, né? E aí tudo se alinhando. Eu falei, foi muito legal, porque Foi assim, muito legal. realmente... Foi muito legal. Não. E assim, o aparelho, o fato do aparelho ter todas essas funções adaptadas ao formato dele é que eu acho que é a grande potência. Porque ele é bom em tudo e em todos os formatos, né? Então, todo o projeto foi muito legal. A gente fez a gente contratou um squad de influenciadores para fazer essa campanha, um squad de peso, e a gente fez um kit e teve a ideia também interna. Tudo isso num trabalho super interno. Para explorar uma das funções do aparelho, que é o modo mirror, que você espelha a tela como um espelho mesmo, e que você pode se maquiar usando a tela e dando zoom no seu olho, na sua boca. E a gente fez uma parceria com a Clinique,
que entrou com a gente nessa caixa. E era uma caixa camarim, que você abria, ela acendia luzes, tinha o telefone, abria todos Eu os vi nas redes, vocês produtos. postaram, né, um vídeo resumindo, assim, todos os Sim. influenciadores que receberam, eu vi. Aí depois a gente fez uma caixa, a gente inventou a maior moda, foi uma delícia, que a gente desenvolveu em parceria com a Firmenich. A gente tem o cheiro do celular novo em todas as caixas dos aparelhos. Então, todo mundo que abre a caixa vai sentir uma fragrância Motorola, que é como o cheirinho do carro novo, a gente tem o cheiro do celular novo. A gente quer trazer vocês de novo só pra falar disso, tá? Bom, Marketing eu olfativo. venho. Acho impressionante. Quando eu recebi o Edge 20, eu fiquei impressionado, fiquei surtado. Até hoje eu tenho minha caixinha bem guardada pro cheiro não sair dela, entendeu? Porque eu acho que, assim, foi uma coisa que foi um diferencial muito grande pra mim. Eu comentei com você na época, eu comentei com o pessoal nas redes sociais, porque realmente foi muito bacana essa ideia que começou lá atrás, né? E aí, com toda essa reverberação e possibilidades, a gente falou, caramba, a gente tem que desenvolver a fragrância do Viva Magenta. Por quê? Imagina quem não vê. E, aliás, para quem não enxerga, eu sou Andréa, eu sou morena, eu estou vestindo aqui um pullover Pullover, ai que velha! Um casaco gola alta. E a gente começou a pensar nessa parada de inclusão, sabe? E falar, cara, eles têm que sentir o cheiro Viva Magenta. E a gente desenvolveu a fragrância Viva Magenta, mas a gente foi mais além. A gente falou, cara, a gente tem que desenvolver o gosto Viva Magenta. E a gente fez uma bebida gasosa. Olha só. Caramba. Viva Magenta. Então, tem o gosto Viva Magenta, tem o cheiro Viva Magenta, tem a cor Viva Magenta, que essa não é, né? A cor Viva Magenta. E aí, a gente também distribuiu esse kit para algumas pessoas. E aprontou, a gente aprontou. Muito legal, muito legal. Não, Muito o bom. Matheus, quando foi no media dele, chegou na agência lá falando, muito legal a campanha que eles fizeram, nossa, olha isso, e começou a contar, eu falei, nossa senhora, eu acho que são poucas as vezes que eu consigo ver o Matheus empolgado, assim, eu acho que vocês realmente investem muito nos lançamentos, a gente estava vendo que esse foi o maior investimento de Motorola no Brasil dos últimos tempos, Foi. e aí, só para já caminhar aqui para o fim do nosso papo, que teve que ser muito breve. Calma que vocês hoje. voltam pra falar do marketing olfativo. Aguardo o Tá convite. uma promessa pública aqui. Eu queria saber se a campanha já deu resultado para vocês, como que tá sendo esses resultados, se está sendo positivo, se está sendo como vocês esperavam e tudo mais. Tá sendo super, né? Assim, a campanha mal começou, a gente já teve mais de 1,5 milhão de views no YouTube do videoclipe. E não só isso, a gente ficou muito feliz, por quê? Porque as pessoas assistiam o videoclipe inteiro, clicavam, iam para as páginas da Motorola, e a gente tem um índice de mais ou menos 9 minutos de navegação dentro da página do produto. Caramba. Então, assim, conseguiu unir o entretenimento à informação e, obviamente, a gente sabe que tem aí um interesse de compra, né? Sim. Então, a cadeia toda foi super cumprida. E daí, alguns números, mais de 10 milhões de views completos em mídia paga, um aumento de 73% comparado mês contra mês de acessos à nossa página online, motorola.com.br, e mais de 451 mil sessões exclusivas na página do novo produto. Caramba. Muito bom, né? Aí você vê que vale a pena o esforço, né? Eu tô ansiosa pra mais um já. É viciante, né? Dá uma adrenalina, quem trabalha com isso sabe. Você falou do tempo na página, só pro pessoal que tá aqui ouvindo e assistindo a gente, é muito legal, porque assim, pra você conseguir manter uma pessoa 1 minuto na sua página é um esforço gigantesco, assim. Imagina 9 minutos, a né? média. A média. 9 minutos de atenção do público hoje. E não é só uma atenção, é uma atenção que já tá no segundo estágio, né? Porque ela já viu, já clicou, já foi, ela tá ali mergulhada, né? É impressionante, muito legal mesmo. Achei muito bacana Muito de saber legal. desse dado. Então, assim, estamos só no começo, né? 12 dias de campanha, né? E é uma Caramba. campanha com cauda longa. E aí, falando um pouco da cauda longa, você percebeu que eu não quero ir embora, né? Tudo bem, tudo bem. Falando um pouco nós. de cauda longa, a gente, para quem não sabe, aí vamos lá para conhecimentos, momento cultural. A gente tem a campanha de marca, mas a gente também trabalha a campanha com parceiros. Então, a gente elaborou uma campanha, os parceiros eles caíram dentro do projeto total. Então, a gente fez uma campanha linda com a Via Varejo e com as operadoras a gente fez
filmes exclusivos para as operadoras. Então, a Vivo lançou um filme exclusivo com uma proposta de vista o seu na Vivo. Então, era muito sobre a coisa do Get Ready With Me, que também está super em alta. Sim. E com uma trilha original muito divertida, muito up. E a personagem do clipe é muito Barbie. E estaremos em todos os cinemas antes de Barbie com o filme da Vivo. Muito bom. Com o Razor. E com a Clara eu não posso contar, porque ainda não foi lançado. Mas não fica muito para trás. Também é inspirado nessa história toda. É uma continuação da história. Tem celebridade. Então, acho que vai ser bem legal. É uma cauda longuíssima. A gente planeja ter campanha assim forte até setembro. Não, então, muito legal. Muito legal, bem completo, né? Bem recheado. Muito assim. bom, muito bom. Bom, é isso. Queria te agradecer de novo muito. Poxa, eu que agradeço. Teve pouquinho tempo aqui pra gente conversar, mas acho que deu pra gente fazer um apanhado geral de tudo. De novo, as portas estão sempre abertas para vocês. Eu sou particularmente fã da Motorola. Eu tive o primeiro Moto X. Eu utilizei o primeiro Moto G, porque o Moto X era aquele que era o meu, o Moto G eu tinha aconselhado a minha mãe. Falei, mãe, vem nesse daqui que esse é de entrada, né? E o Moto G, ele revolucionou muito o mercado brasileiro em smartphones, né? A Motorola, obviamente, já tinha um baita trabalho no Brasil, mas o Moto G, ele foi fundamental para falar assim, ó, com um telefone barato de entrada, você consegue fazer tudo que é necessário, porque até então tinha a história, Android trava, Android isso, Android aquilo. Sim. O Moto G falou, pagando barato, você consegue ter uma experiência legal no seu telefone, né? E se você quiser mais recursos, a gente tem o X. E depois do Moto G, a Motorola nunca mais parou de fazer esses telefones que tinham um preço ela é super consolidada no acessível para o Brasil, principalmente falando de mercado brasileiro, isso é muito impressionante. Ela desenvolveu essa categoria mid-tier, né, que a gente chama, e hoje a Motorola, para quem não sabe, muita gente não sabe, a Motorola é segundo lugar há muito tempo em market share no Brasil, super consolidada no mid-tier, é líder em mid-tier. Então o Moto G ele tem um legado muito forte, muito por esse propósito e essa proposta, né, de por que você tem que pagar caro para ter o bom na mão? Mas exato. Agora a gente vem com esse novo desafio, e agora que é o indo mercado pro chique, né? Que esse telefone tá apaixonante, assim, e eu convido e desafio todos vocês a ir à loja, conhecer, usar, brincar e comprar. Né? Sim, né? Deu uma nova chance a um outro telefone, né? Um novo telefone. Por isso que a gente vem com esse headline de campanha de abre a cabeça, fecha a mesmice. Exatamente. Por que você tem que fazer as coisas do mesmo jeito? Eu mesma proponho para minha equipe, eu falo, gente, vamos pensar diferente. Para pensar diferente, você tem que tomar banho de forma diferente. Como é que você começa tomando banho? Eu começo lavando o braço. Aí sempre eu falo, não, gente, não vou lavar o braço. Eu vou lavar a perna. Não vou pegar o sabonete com a mão direita, vou pegar com a mão esquerda. Isso, em neurociência também, muda o jogo. E seu cérebro fica doidão e você começa a abrir a mente para coisas novas. Então, convido também vocês a fazer esse exercício começar maluco. O banho amanhã com condicionador. Não é mesmo? Eu já comecei. Tá certo. É isso. Começa com condicionador, tem ideia de campanha de Glória Groove e Oops, I Did It Again também. E termina numa série de coincidências positivas que dá tudo certo no final. Termina com 9 minutos do consumidor na sua página. É isso que termina. Exato. Quando a gente pensa diferente. Muitas vendas. Muito bom. Eu queria agradecer. Esse papo foi bem curtinho. O trânsito de São Paulo caótico nos impossibilitou de conversar mais. Mas, como o Matheus disse, as portas estão abertas. Muito obrigado pela participação aqui. E agora, falando diretamente com você que está nos assistindo depois dessa conversa super recheada, super legal, você não pode deixar de responder aqui a nossa pergunta do Spotify, que é se você já teve algum aparelho Motorola, qual que você teve? Eu tive 2, tive meu Moto Gzinho, tive meu Moto Z também. Nossa, o Moto Z era foi bom incrível. demais. É outro também. podcast. Eu tive também Moto Z. Meu Sim. Moto Z é bom Os demais. Snaps, eu adorava os snaps, eu tinha o da câmera, era incrível. Nossa, era muito bom. Eu uso até hoje o do projetor, eu amo. É muito bom o do projetor. E responde aqui também, se você não tiver no Spotify, pode responder aí pelo YouTube. Estamos sempre abertos para os comentários de vocês, né, não, Matheus? É isso aí. Lembrando que a gente tem também a avaliação do nosso podcast no Spotify. Você pode
Obviamente, deixar 5 estrelinhas pra gente, porque depois desse papo, gente, não tem como não deixar 5 estrelas, né? Com certeza. Deixe suas 5 estrelinhas para a Andréa diretamente. Eu quero voltar aqui, então vocês, por favor, ponham as estrelinhas. É isso aí. Lembrando que se você estiver vendo a gente pelo YouTube, você pode deixar o seu joinha no vídeo aí embaixo, que vai ajudar a gente pra caramba também. Não é, Victor? É isso aí. E eu queria lembrar vocês, mais uma vez, das nossas redes sociais. É @GKPBcast em todas as principais redes sociais. Twitter, Facebook e do Threads também, que estamos lá. Né? Facebook, eu falei, né? Instagram, né? Facebook ninguém usa mais o Facebook. Mas a gente tá lá. Tamo no Facebook também? Tamo no também. Facebook também. E também tem o Instagram com o GKPBcast. Se você quiser ver a gente no YouTube, é só procurar por GKPB que você vai encontrar o nosso canal lá no YouTube também para você assistir, tá? Lembrando que aqui, nosso conteúdo super democrático, pode ouvir se você quiser. Se você quiser assistir, pode assistir. Então, estamos em todas as plataformas de streaming e também estamos lá no YouTube. Certo? Temos nossas redes sociais pessoais. Eu sou @Mateus Ferreira lá no Twitter e @FerreiraMateus no Instagram e no Threads. E o Victor, que tá aqui do meu lado, é Victor Alexandro em tudo. Todos é os isso? lugares. E não vamos esquecer de seguir as redes da Motorola também, né? @MotorolaBR. Motorola.com.br tem lá tudo sobre o Razr. E tem o modelo de entrada do Razr também, que é o Razr 40. Conheçam e confiram, comprem, curtam. Desafiamos vocês a saírem em menos de 9 minutos das páginas. Não é mesmo? É. E dialoguem com a gente quer conversar. É isso, né? O consumidor tem que estar sempre no centro aí dessa conversa. É, né? por favor. Muito bom. Vamos render assunto aqui. É isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado aqui o nosso episódio. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.